Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a professora Márcia Pimentel, do Colégio Aprovinha e do curso Aprove. E hoje eu vim trazer para vocês a correção, os comentários e a correção sobre a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 19 de outubro de 2025, agora recentemente, tá certo? Eu sempre gosto de fazer uns comentários sobre a prova antes, né? E eu gostaria de dizer que este ano, né, esta prova de acesso para o próximo ano, ela ficou muito legal. É uma prova muito adequada para a faixa etária. O tema, que é o medo, é um tema também adequado, fala sobre medos, de uma forma geral, né? E o foco é bem interessante e divertido, inclusive mostra o filme de animação divertidamente, tem um texto que é sobre esse filme. Então, assim, a prova, eu gostei muito da prova. Nós aqui, a equipe de português, gostamos muito da prova. A prova muito bem feita e, o mais importante, adequada para a faixa etária dos alunos que estão fazendo concurso de admissão ao sexto ano do ensino fundamental. Tá? Então vamos começar aqui, são 20 questões, eu vou comentando uma por uma. Aqui tem os textos, né, para dar um apoio para a gente, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom, então o primeiro texto, aqui logo no início da prova, fala que a prova versa sobre as emoções e a importância que cada uma delas tem na nossa história. Sim, a prova fala sobre as emoções, mas sobretudo sobre o medo, tá? Leia os textos com atenção, reflita sobre esse tema e resolva as questões propostas. Boa prova. Então, a gente tem aqui no texto 1 uma tirinha dos bichinhos de jardim, onde um personagem pergunta para o outro sobre as emoções, né? Então, Caramelo, o que é mágoa? Aí o Caramelo responde: é tipo uma nuvem densa e sombria. E raiva? O Caramelo responde: é um estrondo de trovões ameaçadores. E angústia é o quê? Uma chuvinha constante, fria e desoladora, né? Que causa tristeza. E no final, e o amor? Aí o Caramelo responde: o amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. Então, antes de ver as questões, é interessante falarmos sobre essa última resposta. O amor sai protegido, né? Por quê? Para ele não ficar sujeito à mágoa, à raiva e à angústia. Então, o suéter e o guarda-chuva são itens de proteção. Tá certo? Então é isso que o texto pretende dizer. Aí nós temos a questão 21, que diz o seguinte: vamos lá. Assinale a opção que contém a correlação adequada. Só um minuto. A correlação adequada entre a expressão destacada e o seu efeito de sentido na tirinha acima. Então, na letra A gente tem fria e desoladora. É o lado arrogante do angustiado? Não, não é. Tá? Fria e desoladora quer dizer o quê? A angústia, a tristeza. É um sentimento que machuca, não é arrogante. Tá? Então, essa daí está errada. A chuvinha constante, letra B. O caráter efêmero da angústia. O que é efêmero? Efêmero é algo que não é duradouro, uma coisa rápida, algo é, que, que acontece rapidamente, não é uma coisa constante e duradoura. Então, a chuvinha constante é justamente o oposto disso. A letra C, nuvem densa e sombria. O peso e a fuga operados pela memória. Bom, aqui, quando ele diz nuvem densa e sombria,
Ele é como se a pessoa estivesse andando com uma nuvem na cabeça, que quer dizer o quê? A tristeza, o peso da mágoa, né? Então, também não é isso. Com suéter e guarda-chuva, o aconchego e a proteção próprios do amor. Então, é isso que o personagem quer dizer, que o suéter e o guarda-chuva vão proteger o amor, né, o sentimento do amor, da mágoa, da raiva, da angústia. Correto, letra D é o gabarito, tá? Então vamos marcar aqui. Número 21, letra D. 22, a expressão tipo. Então, quando ele diz aqui, ó, ele diz, é tipo uma nuvem densa e sombria. É como se fosse uma nuvem densa e sombria. Por exemplo, uma nuvem densa e sofrida. Então, vamos ver, né? Uma nuvem densa, sombria, sofrida. Tipo, então é por exemplo, é parecido, é como se fosse. Então tá lá, você tem na letra E a resposta certa, como se fosse. Parte D, não. Tipo, tipo uma nuvem densa, é parte de uma nuvem densa, não. É oposta a, também não. É idêntica, não. Não é idêntica, é como se fosse, então é uma coisa parecida. Alguns alunos marcaram idêntica. Idêntica é algo exatamente igual. Não é essa a resposta. Derivada de é derivada. Então, isso que o personagem diz, a mágoa é derivada da nuvem, também não. Então, é como se fosse. Tá? Exatamente aí está o gabarito da questão. Vamos lá, 23. No texto 1, as respostas fornecidas por Caramelo contêm um ponto de exclamação. Então, repare que todas elas têm. É tipo uma nuvem densa e sombria, exclamação. É um estrondo de trovões ameaçadores, exclamação. Uma chuvinha constante, fria e desoladora, exclamação. O amor sai toda manhã com suéter e guarda-chuva, exclamação. Então, é uma questão de pontuação, né? E a questão quer saber o que esse ponto de exclamação nesse contexto aí significa. Então, na verdade, quando ele usa o ponto de exclamação, ele quer dar destaque à resposta dele. Ele quer dar um realce. Então, qual é a opção que tem uma palavra aí que é sinônima de realce, de destaque? É a letra A, né? Então, a resposta da questão é ênfase. Letra A, tá? Dúvida não, pelo contrário, ele responde as perguntas do amigo de forma bem coerente e certeira. Espanto também não, porque ele tem certeza do que ele está falando, ele não está espantado, ele está bem equilibrado. Irritação, não mostra irritação nenhuma, nem indiferença. Indiferença seria se ele nem respondesse, né? Então, resposta da 23, letra A. Com isso, encerramos o texto 1. A escolha dos textos também foi boa, eu gostei bastante. Vamos então, é um texto em forma de. É um poema, né? Organizado, estruturado em versos, tá? Então não temos parágrafos, tá? É um poema da Ruth Rocha, cujo título é Quem tem medo de quê? É uma pergunta. Quem tem medo de quê? Tá? Então, eu não vou ler o texto todo, mas o texto ele mostra que cada indivíduo, ele, na verdade, ele é uma conversa entre diversas personagens que nós não sabemos quem são, não importa também, se não vem ao caso. E ele mostra, então, que o que é amedrontador para uma pessoa não é para outra. E assim em diante. Então, ele fala que o primeiro diz: uma coisa que me mete muito medo é o trovão. O outro diz:
Mas do trovão, que bobagem! Então existe um contraponto, né? O texto é todo assim. Enquanto um tem medo de uma coisa, o outro julga e diz: não, mas por que você tem medo disso, né? Então, por exemplo, o que eu tenho muito medo é de ficar no escuro. Uma pessoa que fala, um personagem. Aí o outro responde: mas que medo bobo o seu! É só acender a luz. Então, assim, o texto todo vai seguindo essa linha de pessoas que mostram seus medos e outros que dizem que não, que aquilo ali não é necessário ter medo. Mas no final do texto. E reparem também que o texto cita medos de coisas reais, como, por exemplo, trovão, injeção, ficar no escuro, e também personagens irreais, que são vampiros, lobisomens, tá? Então, isso até é uma questão da prova bem interessante, e que isso não importa se é real ou irreal, não vem ao caso. O que vem ao caso é o medo da pessoa, é isso que importa, tá? E o texto, no final, existe uma conclusão? Existe. Qual é a conclusão? De que é normal ter medo. Né? Então ele diz assim: pelo que vemos, pessoal, ter medo não é vergonha. Todo mundo tem um medo que a gente nem mesmo sonha. Vergonha rimando com sonha, né? Que é até uma rima bem interessante, que é um substantivo e um verbo. Então, assim, a conclusão, o texto ele vem mostrando diversos tipos de medo e no final existe a conclusão, na qual a escritora mostra que todos nós temos nossos medos, né? E o mais importante é que o que é medo para mim não é medo para você. O que me faz ficar amedrontada não faz uma outra pessoa qualquer ficar. Então, cada um tem as suas questões. É um texto escrito em forma de versos, é um poema, tá? E é um texto muito rico, muito bom de trabalhar. A questão 24 diz o seguinte: no poema, personagens diferentes revelam seus medos de trovão, de injeção, de escuro, de vampiro, de piolho, de avião, entre outros. Tá? Sobre esses medos e a forma, deixa eu botar aqui para escrever. Sobre esses medos e a forma como são apresentados no poema, é possível afirmar que. Então, quando aparece isso aqui, a gente quer a resposta certa, tá? O medo pode ser tanto de coisas reais quanto imagináveis. Medo de trovão, de injeção. Sim, eu não falei antes. A gente pode ter medo de trovão, de injeção, de lobisomem, de vampiro. Tudo isso está lá no texto. Então a letra A está correta. É o gabarito da questão. A B, os medos representam apenas perigos reais e concretos? Justamente o contrário do que eu falei. Vampiro não é real nem concreto, né? Os medos são inventados pelo autor para criar humor? Não, não são inventados. Os medos, aquelas pessoas têm aqueles medos, eles existem. E também não tem humor. Sentir medo é um comportamento reprovável? Não, pelo contrário, o que é dito no final do texto? Que é normal ter medo, que todo mundo tem medo. Então também não. O texto critica o medo gerado por lendas populares. Não fala em lenda popular, né? Fala em vampiro, lobisomem, mas o texto não recrimina isso, né? Não critica. Então a resposta da 24, letra A, está correto, tá? Bom, número 25. Releia os versos do texto 2 a seguir e responda a questão proposta. Que me mete muito medo no verso 4, mas eu tenho muito medo no verso 7. Do que eu tenho muito medo? Verso 21. Nos versos acima, repetições das expressões destacadas produzem um efeito que. Então a questão quer saber qual é o efeito que essas repetições aqui produzem ao leitor, né? Então, por que que isso foi feito? Então, letra A.
Confere humor ao texto, essa repetição, muito medo, muito medo, muito medo? Não. Normalmente, quando o autor repete assim, ele quer reforçar uma ideia. Então, na letra B, reforça a intensidade do medo. É muito medo, 3 vezes. Então, ele está reforçando a intensidade. Até porque o muito é um pronome indefinido. Tá? Então, ele está reforçando isso. Tá? Ele modifica o substantivo medo. Ele modifica o substantivo medo, tá certo? Nos versos acima, a repetição das expressões destacadas produzem um efeito que reforça, o gabarito é a letra B, a intensidade do medo. Né? Então, uma questão tranquila, boa de fazer, tá? Sem problema. Agora vamos para a questão 26. Releia os versos do texto 2 a seguir e responda a questão proposta. Até me arrepia a espinha, tenho medo de injeção. Verso 15 e 16. Do que eu tenho muito medo, que me deixa num apuro, verso 21 e 22, mas existe uma coisinha, eu de medo até me encolho, verso 37 e 38, é que está chegando a hora de aparecer lobisomem, verso 69 e 70. Qual é o comando da questão? As reticências. A questão quer saber por que essas reticências elas aparecem várias vezes em diferentes contextos. O que o comando da questão quer saber é por que a reticência é usada. O que é correto aí? Então, o que a gente tem? Para marcar pausas aleatórias, reticências marcam pausas? Não, né? Revelar que o poema está incompleto, o poema todo, também não. Substituir vírgulas para variar a pontuação nesses versos. Então, o autor falou, eu não quero ficar usando vírgula, vou usar reticências. Não, são 2 sinais de pontuação com funções diferentes, tá? Funções diferentes. Então, também não. E letra E, sugerir uma hesitação ou uma fala que ainda não se completou. Beleza. As reticências são usadas para isso mesmo. Quando você ainda pretende ou não, você também pode deixar a ideia aberta, em aberto, mas quando você usa reticências, nesse caso aqui, no verso de baixo, você vai completar a sua ideia. Então, até me arrepia a espinha, reticências. Tenho medo de injeção, tá? Só de pensar, ele já tem a espinha dele, essa parte de trás aqui arrepiada. Então, beleza. Resposta da questão, letra E. Uma hesitação ou uma fala que ainda não se completou. Questão boa e tranquila também, tá? Que é só acender a luz e pronto. Acabou-se o escuro. A expressão destacada é pronto. Enfatiza a ideia de que, gente, o que aconteceu? Qual é a sugestão que o personagem deu? É só acender a luz. E aí, gente, qual é o resultado da pessoa chegar lá e acender a luz? O cômodo, o espaço vai ficar o quê? Claro, né? E aí vai acabar o medo. É essa consequência, esse resultado. Então, é só acender a luz e pronto, acabou-se o escuro. A expressão destacada enfatiza a ideia de consequência. Questão também boa, até porque dava para fazer por eliminação, tá? Quem não achasse que fosse consequência, proporção, não tem ideia de proporção. Finalidade, oposição, causa, então assim, dava para fazer por eliminação. Só poderia ser a resposta letra A. Nossos alunos aqui trabalham demais essa questão da semântica, né? Do fato causa, fato finalidade, conclusão, opinião, solução. Então a gente trabalha isso aqui o ano todo. Creio que todos os nossos alunos tenham acertado essa questão, tá? No texto 2,
há vozes que dialogam sobre o medo. Uma delas comenta questão 28, por que não se assusta diante daquilo que faz a outra tremer para, logo em seguida, confessar seu medo motivado por outras razões? O verso que exprime essa contraposição, que é uma oposição, né? Uma adversidade em relação. Bom, é uma questão mais complexa do que as anteriores, tá? Então, o que, que acontece? No texto todo, o que, que a gente vê? A gente vê que as pessoas apresentam seus medos. Então, um tem medo de injeção, outro tem medo de avião, outro tem medo de trovão, outro tem medo de escuro. E o que, que a gente percebe? Uma crítica durante todo o texto, uma coisa que vai sendo contínua. Ah, mas que bobagem, tem medo de escuro. Ah, mas por que tem medo de injeção? Então, sempre há uma fala de uma pessoa julgando aquele medo daquela pessoa que se expôs ali, que falou, eu tenho medo eu tenho medo de avião, eu tenho medo de injeção, enfim, vários exemplos, tá? E sempre há uma fala de alguém indo contra aquilo, né? Julgando, achando que é uma bobagem. Porém, no final do texto, existe uma frase que justifica todas aquelas situações anteriormente mostradas. Eu interpretei essa questão dessa forma. E qual é a frase que justifica? E que mostra que ninguém tem que julgar o medo do outro. Por quê? Porque todo mundo tem um medo. Então, essa questão, essa frase, esse verso, né, que é o verso 65 do texto, ele justifica todos os medos apresentados no texto, né, que os personagens vinham com aquele conflito. Eu acho que a palavra certa é essa, conflito. Então, houve uma contraposição, mostrando o quê? Que todo mundo tem um medo, que é normal ter medo. É uma contraposição em relação a tudo que foi apresentado anteriormente. Então, a resposta, letra E, o gabarito, letra E. Tá? A correta questão. É uma questão um pouco mais complexa, mas está correto. Tá? Questão 29. No poema, a tonicidade das palavras contribui bastante para a musicalidade do texto. Então, vamos lá escrever agora. A musicalidade do texto é um recurso muito utilizado em poemas, tá? É o ritmo, a cadência do poema, a sonoridade do poema. Tia Márcia, mas não é uma música, é um poema. Sim, mas o poema apresenta uma sonoridade. Então a questão diz o seguinte: a musicalidade do texto, não só a presença de sílabas tônicas e átonas, que faz parte do ritmo, né, ali da sonoridade, como também a posição de cada uma delas podem conferir esse efeito da musicalidade. Assinale a opção cujo par de vocábulos apresenta a mesma posição da sílaba tônica. Então, eu não falei ainda, mas a prova ela cumpriu todo o conteúdo programático do edital, tá? Então, o aluno que pegou o edital da prova e estudou, ele estava preparado para essa prova, porque estava lá a tonicidade, né? Nós sabíamos que ia cair tonicidade. Quer dizer, eu não sabia, mas eu imaginava que fosse cair. Né? E nossos alunos estudaram a tonicidade das palavras bastante, treinaram bastante. Então, é uma questão, a princípio, fácil, né? Porém, ela tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? É isso aqui, ó. Dois monossílabos, o me e o só. Porém, você percebe que o me não tem acento. Por que, que ele não tem acento? Ele é um monossílabo átono. Então, a regra é diferente. Os monossílabos tônicos terminados em O são acentuados. Porém, o me também seria se ele fosse tônico, porque ele é terminado em E. E quais são os monossílabos
tônicos acentuados, terminados em A, E, O, em ditongos abertos, o EL, o OI, tá certo? Então, o que que acontece? Por que que o me não é acentuado, embora seja terminado em E? Porque ele é um pronome oblíquo. Os pronomes oblíquos são monossílabos átonos, então eles não serão acentuados. São regras diferentes. Então, essa opção aqui está fora, não tem como ser essa. Então, qual é a resposta certa? Você tem aqui na letra B a palavra medo. Qual é a sílaba tônica? É a penúltima. E a palavra segredo, qual é a sílaba tônica? Segredo, a penúltima. Então, opção 29, gabarito, letra B de bola. Tá? Perfeito, gente. Vamos continuar. Bom, aí vamos para o texto 3. Então, já é o nosso terceiro texto. O texto 3 fala do filme Divertidamente, que é divertida separado, mente com letra maiúscula. Então, é um filme, né, cujo título ele traz uma ambiguidade, que pode ser a mente, né, divertida, como ele se apresenta, divertida separado de mente, seria uma mente divertida. Ou divertidamente, quando você fala, né? Você fala tudo junto, divertidamente, que dá a entender o quê? Que é de uma forma divertida. Seria um advérbio de modo, divertidamente. Né? A maneira como você encara os seus sentimentos, divertidamente, como você mostra os sentimentos. Então, eu não vou ler o filme. É uma animação de 2015 e a protagonista é uma menina chamada Riley, né? Porque é um filme norte-americano. Então, tudo bem. Vamos para a questão 30. Obrigada. A propósito do texto 3, é possível afirmar que o título do filme, Divertidamente, contém um jogo de palavras, que eu acabei de falar, que pode refletir tanto o modo, né? Diversão, divertidamente, forma divertida, quanto o tipo de mente, que é uma mente divertida. De uma forma ou de outra, fica evidente a proposta do filme abordar um tema denso com leveza. O que é um tema denso? É uma temática pesada, principalmente para crianças, né? Você fala de mágoa, de angústia. A criança às vezes nem sabe o que é que é esse sentimento de angústia, tanto que no primeiro quadrinho vem essas perguntas, né? Os personagens perguntando o que é mágoa, o que é angústia. Medo é mais comum, mas são outros sentimentos mais difíceis de serem abordados. E o filme, então, ele pretende trazer isso de uma forma mais leve, mais lúdica. O que quer dizer lúdico? Lúdico é algo divertido. Então, o filme pretende trazer os sentimentos, que são mais densos, de uma forma divertida. Tá? Então a pergunta é a seguinte: de uma forma ou de outra, fica evidente a proposta do filme abordar um tema denso com leveza. Assinale a opção cujo trecho ratifica. Tá aqui, ó. Então, gente, no sábado, um dia antes da prova, eu fiz essa revisão das parônimas e eu falei o que seria ratificar, né? Que é uma parônima do retificar. O retificar é você alterar, é você consertar um erro. Já o ratificar é você afirmar, você reafirmar o que você acabou de dizer, o que você acabou de escrever. O aluno que não sabia o significado do ratificar poderia se enrolar um pouco para fazer essa questão. Porém, isso foi dado, tá? Nós trabalhamos isso. Então, ele quer saber qual é a opção que ratifica que esse tema denso, né, esse tema mais complexo, ele foi abordado de uma forma leve, com leveza. Então, está aqui, ó, na letra C, através de personagens lúdicos, que quer dizer o quê? Personagens divertidos, observamos o funcionamento cerebral de Riley, tá? Então,
é a resposta, o gabarito da questão 30 é a letra C, tá? Tudo bem? Até aí? Eu acho que está clara, essa é uma questão também tranquila de fazer, tá? Então agora vamos para 31. A 31 diz o seguinte: no texto 3, as vírgulas empregadas isolam expressões com diversos fins, né? Assinale a opção cujos termos isolados por vírgulas contém um comentário que caracteriza a expressão que lhe antecede, tá? Quando você usa uma locução adverbial, a alegria, por exemplo, aqui você dá uma explicação, uma exemplificação. Então, é outro motivo. O medo, por sua vez, né, também é uma retificação, uma explicação, motivo diferente daqui. Quando você falou, a tristeza tem um contorno de gota, como uma lágrima. Então você está dizendo que a tristeza, ela parece uma lágrima, ela é igual a uma lágrima. Então, de fato, a vírgula contém um comentário que caracteriza o quê? A tristeza. Tá? Então, a resposta da questão, letra C. A letra D, ao contrário do que nos faz crer a sociedade contemporânea, aí vem aqui a oração principal e aqui uma oração adverbial, tá? Uma oração deslocada, que é como eu ensino para os nossos alunos aqui. Eles ainda não aprenderam classificação de orações, né? Eles estão no 5º ano. Então a gente explica dessa forma. Aqui é uma oração ao contrário, é uma oração adverbial deslocada, e na letra E também. Então, a gramática, né, a pontuação, diz o seguinte, que quando a oração principal, que é entendermos melhor os nossos conflitos emocionais, quando ela vem depois de uma oração deslocada, como essa aqui, a vírgula é obrigatória, tá? Então, são motivos diferentes. Esses dois são parecidos, esse e esse. Porém, é diferente do que o enunciado pede. O enunciado pede que exista um termo isolado por vírgula com um comentário que caracterize a expressão que lhe antecede. Qual é a expressão? A tristeza tem um contorno de gota, como uma lágrima, igual a uma lágrima. Então, tá correto. Letra C, questão boa também, tá? Vamos para a 32. Na verdade, a 31, volta um pouquinho, Igor, por favor. A vírgula ela está aqui para que o leitor entenda que uma oração depende, essa aqui é subordinada e essa aqui é a principal. A principal ela é dependente dessa aqui. Tá? Ao termos consciência de como o corpo, o processo que foi vivido, aí sim entendemos melhor os nossos conflitos emocionais. Então, a vírgula é obrigatória. Tá? A primeira oração é uma condição, tá? Para a segunda. Então, tem que ter vírgula. Beleza. Bom, pessoal, então questão 32 agora. De acordo com o texto 3, o filme Divertidamente permite que seu espectador chegue à seguinte conclusão. Então, de acordo com o texto, né, que é necessário valorizar apenas os sentimentos positivos, então eu sempre falo isso. Cuidado com essas palavras, nunca apenas, essas palavras totalitárias no português, elas são perigosas, jamais. Tome cuidado com isso. Então, aí tem o apenas. Apenas os positivos, não, pelo contrário, o texto fala que é importante que você tenha alguns sentimentos negativos, como, por exemplo, o medo, que o medo vai te proteger de situações perigosas. Letra B, o sujeito não deve praticar a resiliência cotidianamente, muito pelo contrário. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que você tem de superar os problemas que a vida lhe expõe, né, aos quais você está exposto. Então é isso que é a resiliência, você se recuperar, né, após algum sofrimento, enfim. O texto não fala sobre isso, cotidianamente, não.
C, os sentimentos negativos são mais importantes que os positivos. O texto também não faz essa comparação, não diz que um é melhor do que o outro, não. Todos são importantes. Letra D, os sentimentos negativos também são importantes para o nosso desenvolvimento? Claro. São experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida que vão fazer de nós pessoas mais equilibradas. Então, sim, os sentimentos negativos são importantes, isso está no texto, tá? Então, a resposta, letra D. Letra E, a alegria é importante para a nossa defesa e proteção, contudo, nos deixa vulneráveis, ou seja, nos deixa frágeis. Também o texto não fala isso. Então, assim, é muito importante que o candidato ele volte no texto para ver o que realmente está escrito lá, tá? E não fala sobre isso. Então, o gabarito da 32, letra B. 33. Releia o trecho do texto 3 a seguir e responda a questão proposta. Essa questão, gente, a 33, era uma questão bem tranquila. Nossos alunos fizeram isso brincando, tá? Que a gente trabalhou muito verbo com eles. Cada emoção essencial de divertidamente possui, no presente, um desenho específico que se relaciona diretamente com o sentimento que representa. Então, os verbos assinalados estão no modo indicativo, no presente, né? No texto 3, o emprego do verbo no tempo presente é recorrente, quer dizer, acontece repetidas vezes, é isso que quer dizer a palavra recorrente. Se em vez de apresentar os fatos no presente, o autor tivesse mencionado que ainda acontecerá, então o que ainda acontecerá é que tempo, pessoal? Futuro, modo indicativo, como está lá no edital, tá? Modo indicativo. A substituição dos verbos destacados no trecho acima, sem alterar o número e a pessoa. Olha que questão simples. Conforme as regras gramaticais vigentes, seria: cada emoção essencial de divertidamente possuirá no futuro, relacionará, tá? Diretamente com o sentimento que representará. Então, questão simples, né? Não tinha que perder tempo nessa questão. Resposta da questão, gabarito D. D de dado, tá? Vamos para a 34. Também era uma questão que você tinha que obrigatoriamente voltar no texto. Eu me preocupo muito com isso, questão 34. Eu falei questão 34? Falei, né? Acompanhamos o seu processo de adaptação na vida nova, né? Porque ela se mudou. Então, ela estava se adaptando. E assistimos como as 5 emoções, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho, eram seu comportamento. Comportamento de quem, gente? O pronome seu em destaque refere-se a quem? Aí você vai voltar no texto, na linha 2 e 4, está escrito lá, ó, vamos lá. Na linha 2 e 4 do texto da Riley, né? Do Divertidamente, diz o seguinte: a menina Riley é a protagonista que se vê obrigada a mudar de cidade com os pais. Acompanhamos o seu processo de adaptação na vida nova e assistimos como as 5 emoções, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho, regem seu comportamento, quer dizer, determinam, né, seu comportamento. Através de personagens lúdicos, divertidos, observamos o funcionamento cerebral de Riley. E como ela se comporta socialmente, né, na sociedade. Divertidamente, trata de um tema complexo, a máquina do nosso pensamento, a partir de uma abordagem singela, né, simples e didática. Não por acaso, o longa-metragem recebeu os mais importantes prêmios de melhor filme de animação, Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. Então, esse filme foi um sucesso, né? E depois saiu Divertidamente 2, que também as crianças amam. Então a pergunta quer saber esses 2 pronomes aí, né, possessivos, que também estava lá no edital,
se refere a quê? 34, então gabarito letra B. Também foi uma questão muito simples, que não teve dúvida. Não gerou dúvida, né? Nos nossos alunos. Bom, então vamos à questão 35. Releia o trecho do texto 3 a seguir e responda a questão proposta. Aprendemos, a partir da observação do cérebro de Riley, como acontecimentos externos repercutem em nós internamente. Então, de que forma os acontecimentos externos vão repercutir na gente, né, nas pessoas, de modo interno, internamente, dentro da gente. Então, é um advérbio. O que a questão quer? A questão diz que as classes de palavras contribuem ativamente na organização do texto. A alternativa que apresenta uma palavra da mesma classe gramatical, ou seja, qual é a classe gramatical? Advérbio. Com um papel semelhante que a destacada é, claro, vai modificar o verbo, provavelmente, né? Porque aqui repercutir está sendo modificado pelo advérbio, está ligado ao advérbio internamente. Então, você vai ter que procurar algum advérbio que era fácil, porque só tinha uma opção, que é advérbio, mas se tivesse mais de uma, porque o advérbio ele pode modificar também outro advérbio, um adjetivo. Então, você tinha que procurar um advérbio que alterasse, né, que modificasse o valor do verbo, né, que atuasse no verbo. Então, na letra A, você tem o cerebral, que é um adjetivo, então não é a resposta. Depois, na letra B, o complexo, também é adjetivo que se refere à palavra tema, um tema complexo. Na letra C, você tem um substantivo que se refere à tristeza, é um substantivo. A tristeza tem um contorno, né? Tem até aí um artigo indefinido, tá? Antes da palavra contorno. O melhor que você tem é o advérbio de modo, que vai atuar no verbo lidar, que diz o seguinte: faz com que sejamos capazes de lidar melhor com os nossos sentimentos. Então é um advérbio de modo também. É a forma como você lida com os seus sentimentos, o modo como você lida. Você lida bem, você lida melhor. Então, resposta. E aqui o raro também é substantivo. Melhor, linha 23, tá? É o gabarito da questão. Agora vamos para o 36. Agora vem o texto 4. Bom, o texto 4 é um texto sobre um filme que foi muito badalado, muito famoso, foi um grande sucesso da indústria cinematográfica norte-americana, que foi baseado num livro. Tá? O filme foi baseado no livro de 1939, O Mágico de Oz. Tá? Oz é um lugar, né, um reino de fantasia, que a casa da Dorothy, ela foi levada para uma cidade lá diferente e ali havia um reino. Só que era um reino de fantasia, tá? Então esse trecho aí, que é o Leão Covarde, é um trecho retirado do livro. O livro, eu já falei, foi escrito em 1939, o autor é Frank Baum, tá? Então, o livro, esse trecho aí conta a história de um leão, né? Que um leão que parecia muito valente, muito assustador, na verdade, ele confessa para Dorothy que ele tem medo quando os animais se aproximam dele. Por isso que o texto é o leão covarde. Então, o leão, ele não é o que aparenta ser, né? Ele aparenta ser um animal assustador, um animal muito perigoso, só que, na verdade, ele tem medo, então ele confessa isso. Ele diz, respondeu um leão, enxugando uma lágrima na linha 41, é o que me deixa infeliz, basta pressentir perigo que meu coração dispara. Ele tem medo, na verdade. Ele conta isso para ela, tá? Então, no final, o que ela diz? Ela diz que
que foi bom, que é bom para ela que ele vá com eles, né? Ela e aquele grupo dela, que é o Homem de Lata, o Totó, o Espantalho. É bom que o Leão vá com eles, porque o Leão pede assim, que ele possa ir com eles, é, porque é assim, e ela fica feliz, ela diz, ela encerra o texto dizendo: vai ser bom, disse a menina. Assim os animais selvagens vão se manter afastados. Mais uma vez o grupo se pôs a caminho. Então, ela considerou bom que o leão fosse com eles, porque os animais selvagens viriam o leão ali com ela, né, e teriam medo de se aproximar, porque não sabem que o leão tem medo. Então é bem interessante, esse trecho fala sobre o medo também, de coragem, né? É bem legal esse trecho do texto. Bom, a questão 36 diz o seguinte: no texto 3, o autor declara que, ao termos consciência de como o corpo processa o que foi vivido, entendemos melhor os nossos conflitos emocionais e respeitamos as nossas limitações internas, ao mesmo tempo que podemos escolher desafiá-las. Ou nós aceitamos, ou nós desafiamos as nossas limitações. Assinale a opção cujo fragmento do texto 4 ilustra o momento dessa inteligência emocional do leão. Então, letra A, o leão abriu a bocarra para devorá-lo? Não, aí ele está agindo conforme o instinto dele, né? Letra B, fiquei surpresa ao vê-lo sair voando? Também não. Letra C, talvez se eu tivesse coração, não fosse covarde. Então, é uma reflexão sobre ele mesmo. Por isso que diz, é, ele estava tentando entender melhor o conflito emocional dele. Então, esse é o gabarito da questão, tá? Letra C. Perfeito? Tudo bem? Agora, 37. Ao leão falta a coragem, mas não a linguagem cuidada. Ele não teve cuidado com as coisas que ele fala, né? Típica do rei dos animais. Basta eu pressentir um perigo que meu coração dispara. Questão simples essa de vocabulário. O termo destacado, que é pressentir, reflete esse cuidado e pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou de sentido, por antever, que é você ver algo, você já conseguir pressentir antes daquilo acontecer. Por isso tem o prefixo ante aí, que quer dizer antes. Antes de você ver, você já pressente, tá? Então, 37, gabarito, questão B de bola. Também questão fácil, porque dava para fazer aqui, prover quer dizer dispor, né? Prestigiar, valorizar, então dava para você ver pelo prefixo ante ali que a resposta era essa. 38. O personagem Leão afirma para Dorothy que tem sorte, por seu rugido, espantar os bichos, pois ele é quem fica em pânico quando encontra alguém à sua frente. A respeito desse fato, a reação dos bichos revela que, questão fácil também, gente, dava para fazer por eliminação, tá? O que revela a reação? Que o leão não é aquilo que ele parece ser. Os bichos têm pavor dele, por quê? Porque ele dá aquele rugido, aquele negócio barulhento, né? Ele tem aquela juba, aquela aparência que amedronta, porém ele tem medo. Então, na letra A diz que nem sempre a aparência revela a essência. O que é a essência? A essência que está no nosso interior. Então, a aparência do leão é assustadora, amedrontadora, por isso os bichos, os outros bichos têm medo dele, e as pessoas também, né? Porém, nem sempre a aparência revela o que tem dentro, no interior, no coração dele, que é a essência. Então, o gabarito, opção A, tá? 39. Estamos acabando a prova, faltam 2 questões. Sobre o texto 4, a seguir, responda a questão proposta.
Disse que a viagem é longa e o percurso perigoso, mas tudo fica bonito. Próxima cidade, onde vive o grande Oz. Então, esse onde, ele denota o quê? Lugar, tá? Ele denota lugar. Agora vamos ver a outra. Você não vai morder o totó. Onde já se viu? Então, onde já se viu é quando você está alguma coisa indignada, né? Você fica surpreso com alguma coisa que você vê, e aí você, de indignação, você fala, olha, onde já se viu? Então, esse onde aí, do segundo período, não tem nada a ver com lugar. A semântica é totalmente diferente. Do primeiro período é lugar, e do segundo é de indignação. É uma expressão de indignação. Onde já se viu, tá certo? A palavra onde aparece nos trechos acima com finalidades diferentes. O primeiro onde se refere à cidade do Grande Oz. O segundo, a questão quer saber sobre o segundo. Diz respeito ao lugar onde Totó vive? Não, o segundo não é lugar. Minimiza a diferença de tamanho existente entre o leão e o Totó? Minimiza quer dizer diminui, né? Também não. Letra C, faz parte de uma expressão que enfatiza a indignação de Dorothy, quer dizer que destaca a indignação dela? Sim, onde já se viu, né? Um bicho do seu tamanho brigar com um cachorrinho tão pequeno. Então, exatamente o gabarito da questão 39 é a letra C. Remete ao sentimento de indiferença. Em momento algum ela demonstrou indiferença. Pelo contrário, ela conversa com o leão, ela tenta entender a situação. Então ela não se mostrou indiferente. E ela teve medo, né? Que ele comesse o cachorrinho dela. Então, não. Tá? A letra C é o gabarito da questão 39. E, finalmente, a questão 40 é uma questão de fato-conclusão, embora não esteja escrito aí textualmente, mas dá para entender, né? Eles destacam um pedaço do texto, que é quando ela vê o inimigo, que é o leão, né? O cachorrinho tinha agora um inimigo pela frente, correu em direção à fera, e o leão abriu a bocarra, né, que é o aumentativo de boca, para devorá-lo. Devorar quem, gente? Esse lô se refere a quê? Se refere ao cachorrinho. Dorothy, sentindo que poderia perder o amigo, sem avaliar o perigo, né, então ela agiu instintivamente, né, avançou e deu um tapa no focinho do leão e gritou: "Você não vai morder o totó! Onde já se viu bicho do seu tamanho brigar com um cachorrinho tão pequeno? Não tem vergonha, não?" E aí o leão respondeu: "Mas eu não mordi", disse o leão, esfregando a pata no focinho onde a menina tinha batido. Então, a reação de Dorothy no trecho acima é gerada por um fato que a fez agir impulsivamente, ou seja, de forma impulsiva, sem pensar, ela agiu por impulso. Qual foi esse fato? Foi quando ele abriu a boca, a bocarra, está no texto, tá? A bocarra. Ele abriu a bocarra para devorar o cachorro. Ela então agiu instintivamente. Esse é o fato. Foi quando ela viu. E aí, o que ela fez? A pergunta quer saber o fato e a conclusão. Ela concluiu o quê? Quando ela viu, ela concluiu que o cachorrinho estava correndo perigo. Por isso ela agiu daquela forma. Então, gabarito da questão 40, letra B. O leão abriu a boca diante de Totó. Totó estava correndo perigo. Foi a conclusão que ela chegou, que a fez agir daquela forma. Tá? Então, com isso, nós encerramos os comentários sobre a prova. E agora, eu quero fazer umas considerações sobre a proposta de redação, né? A produção textual. Bom, você já deve ter percebido, não só na leitura desta prova, como também na sua vida, que as emoções e o modo como os indivíduos administram seus sentimentos interferem, né, em sua qualidade de vida. O medo, por exemplo, pode ser útil por sinalizar a iminência. Que é a iminência? É algo que está prestes a acontecer.
é uma ameaça de um perigo, mas também pode ser prejudicial se for vivida em excesso e impedir que a pessoa desenvolva suas habilidades e seja feliz. No poema Quem Tem Medo de Quê?, de Ruth Rocha, texto 2 da prova, há a seguinte declaração: pelo que vemos, pessoal, ter medo não é vergonha, que é o contraponto que caiu naquela questão 28, se eu não me engano. Todo mundo tem um medo que a gente nem mesmo sonha. Então você não sabe qual é o medo do seu colega. Então você nem imagina. Às vezes você pensa que ele é corajoso sobre tudo, não tem medo de nada, mas não, ele tem medo. Então por isso é que a gente nem mesmo sonha. E você, o que pensa sobre isso? De fato, sentir medo não é vergonhoso? Então repare que existe uma pergunta. Você também acredita que todo mundo tem um medo? É possível superar esse medo? E aí vem a proposta em si. Escreva uma narrativa de 15 a 30 linhas em terceira pessoa. Então você tem que usar o narrador observador, não pode usar o narrador personagem, tá? Na qual o personagem principal tenha um medo que precisa ser superado. Então teria que ser o medo que o impedisse de fazer algo importante para ele, que ele não fazia, não fizesse, porque ele tinha aquele medo. Então ele tinha que superar o medo para poder realizar aquela situação que era importante. Crie um título para sua história e a desenvolva de forma que fique claro do que ou de quem o personagem principal tinha medo. Como esse medo foi superado? Então você tinha que primeiro dizer qual era o medo, tá? Você tinha que dizer em terceira pessoa, então você ia ser o narrador observador. Você tinha que dizer se era o medo de quê ou de quem? Qual era esse medo que o personagem principal tinha? Como ele superou? Então quer dizer que ele superou aquele medo. E quais foram as consequências? O que ele conseguiu fazer após ter superado esse medo? Então, assim, era uma redação tranquila, tá? Que dava para fazer. Tinha que respeitar isso, de 15 a 30 linhas, um texto narrativo com um personagem observador. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessa prova, tá? Foi uma prova. Eu costumo dizer que não existe prova fácil, existe aluno bem preparado, que é o caso dos nossos alunos aqui. Eles são muito bem preparados para fazer qualquer tipo de prova, né? E o conteúdo aqui contemplado foi todo dado, revisto aqui no Colégio Aprovinha e no curso Aprove. Então, quem gostou do vídeo, né, da correção da prova do Colégio Militar, vai lá e deixa um like para gente e se inscreva no nosso canal, que a gente está sempre trazendo novidades e você vai gostar de ficar aqui com a gente, tá bom? Um beijo, foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau, até a próxima.